Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aí, no nosso volume 3 do nosso plano de estudo tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E nessa quarta semana falaremos sobre energia potencial elástica, tema relativo aos primeiros anos do ensino médio. Mas antes que possamos aí abordar as atividades propostas e falarmos sobre a teoria, convido vocês, inscrevam-se em nosso canal e ativem as notificações, gente, para que vocês possam ficar a par das novidades lançadas diariamente. Inclusive, lá na plataforma www.plataformaescolaonline.com.br, vocês encontram todo o material didático para que possam acompanhar as nossas aulas aí do projeto Enem. Eu não erro mais. Galera, tem sido show. Estamos abordando aí todos os dias os principais tópicos cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio. Os professores da Escola Online estão oferecendo gratuitamente para vocês todo esse suporte. Não percam tempo, galera. Vem com a gente. Galera, após a vinheta, encontro vocês para que possamos falar sobre energia potencial elástica e resolver as atividades propostas nessa quarta semana. Vem com... Pois bem, energia potencial elástica, forma de energia armazenada em um sistema elástico deformado. Por exemplo, essa mola. Tá vendo que esse corpo está em repouso? Aí se você vem aqui e perturba, incomoda esse corpo, você faz isso aqui, ó. Você vai lá e aplica uma força externa. E a força produz deformação. Quando a força produz deslocamento, no caso, deformou a mola, fez com que a mola deslocasse, produzindo deformação, gente, armazenou energia, Trabalho, transferência de energia envolvida. Nesse caso, eu só quero que vocês observem, gente, que a mola exerce uma força aqui, ó, sobre o corpo. Essa em vermelho é a força elástica e essa em amarelo aqui é a força externa, tá? Mas essa força faz com que sobre essa mola se armazene uma certa quantidade de energia, na forma de energia potencial elástica, associada à posição. Quanto maior a deformação dessa mola em regime elástico, maior será a energia armazenada na mola. Tanto é que esse corpinho ele está em iminência de movimento, Se você abandonar, ele volta, certo? Então vamos lá. Por se deformar, dizemos que a mola está energizada, armazenando assim energia potencial elástica. Beleza? E Hooke aí estudou esse fenômeno. Ele percebeu que em regimes elásticos, a força aplicada em certos materiais é capaz de produzir uma deformação. Então, gente, ó, X é a deformação. E esse K é uma característica do material, constante elástica da mola. A gente fala que representa a rigidez da mola. Significa o seguinte, que quanto maior esse K, essa constante elástica, maior tem que ser a intensidade da mola para deformá-la de certo comprimento. Por exemplo, se uma mola aí tem por característica própria, a característica do material, uma constante elástica de 100 newtons por metro, significa que para você deformar essa mola de 1 metro, tem que se aplicar uma força de 100 newtons. Caso você queira deformar essa mola de 2 metros, a força aplicada terá que ser de 200 newtons. Então esse K, essa constante elástica, ela identifica o material, é uma propriedade do material. Outro detalhe, a força elástica, percebam, gente, que a força vai depender da deformação. Então, é uma força variável. E eu tenho aqui um gráfico de força por deslocamento. Todo gráfico de força por deslocamento, a área gráfica aqui, ó, abaixo dessa curva, até o eixo X, essa área gráfica é numericamente igual ao trabalho realizado. Ou seja, trabalho está associado com variação de energia. Então, a área gráfica é numericamente igual ao trabalho realizado. E quando vocês calcularem aqui, nós vamos calcular a energia potencial elástica em cada ponto, gente. Potencial, posição, deformações diferentes, aplicamos força diferente. Energia armazenada de valores diferentes. Para forças de variáveis, para forças de intensidade diferentes, nós teremos uma deformação produzida
de valor diferente. A energia armazenada terá seu valor. Para cada ponto de deformação, nós temos uma quantidade de energia contida na mola. Cuidado, galera! O trabalho da força elástica, nós vamos falar aqui, ó, cuidado com esse sinal negativo. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que essa força em vermelho, ela é aplicada pela mola, ela é a força elástica. Então o deslocamento está para a direita e a força elástica está para a esquerda, formando um ângulo de 180 graus, certo? Então trabalhe nesse caso negativo. Cuidado com isso. A força elástica é a força que a mola exerce no corpo, tá bom? Aí nós vamos para a primeira atividade, atividade 1. As afirmações a seguir tratam das características de materiais elásticos. E ele fala a primeira afirmação que ele diz, ó, a constante elástica indica a dificuldade imposta pela mola à deformação. É verdade, eu disse que a constante elástica mede a rigidez da mola. Quanto maior essa constante elástica, mais difícil é deformar essa mola. Para a mesma deformação de 1 metro, você teria que aplicar uma força maior se a constante elástica for maior. Então a 1 é verdadeira. A 2. A energia potencial elástica é inversamente proporcional à constante elástica da mola. Galera, esquece esse inversamente proporcional, é diretamente proporcional à constante elástica da mola. Observe aqui, ó, tá vendo que a energia potencial elástica é diretamente proporcional a essa constante? Então a energia potencial elástica depende da constante, que multiplica a deformação ao quadrado dividido por 2. A número 3, então a 2 está falsa. A número 3, a energia potencial elástica é diretamente proporcional ao produto da constante elástica pelo quadrado da deformação sofrida pelo material? Sim. Produto da constante elástica pela deformação levantada ao quadrado. Isso é verdade. Então aqui depende da deformação ao quadrado e também da constante elástica. Olha a 4. Uma mola de constante elástica igual a 150 newtons por metro pode ser deformada com mais facilidade que outra mola com constante elástica igual a 250 newtons por metro. Uma mola de constante elástica 150 newtons por metro está te informando o seguinte: para deformar essa mola de 1 metro, tem que se aplicar uma força de intensidade de 150 newtons. Se você pega uma outra mola cuja constante elástica seja 250 newtons por metro, para o mesmo metro em deformação, agora você deve aplicar uma força de maior intensidade. Então, maior a constante elástica, mais difícil é deformar a mola. Maior a intensidade da força aplicada para deformar a mola de 1 metro, por exemplo. Então aí, galera, o que está correto aí são as afirmativas 1, 3 e 5. Resposta, letra C. E a gente parte para o número 2. Da Mackenzie, ó, São Paulo. A mola da figura varia seu comprimento de 10 centímetros para 22 centímetros quando penduramos em sua extremidade um corpo de 4 newtons de intensidade de força. Então a Terra está traindo esse massa aqui, ó, com intensidade de 4 newtons em força. Repara que essa mola aqui, a gente fala que não deformada, ela livre, ela vai apresentar um tamanho, um comprimento inicial de 10 centímetros. Ao pendurar esse bloco aqui, ó, com uma certa massa e que a Terra o atrai com 4 newtons em intensidade de força, esse comprimento da mola mudou, aumentou. Determine o comprimento total dessa mola quando penduramos nele um corpo de 6 newtons. Então, o comprimento total quando se pendura um corpo de intensidade de força 4 newtons que a Terra aplica sobre ele será 22 centímetros. Certamente, para 6 newtons em força aplicada, terá que ser maior que 22. Mas vamos lá. Quais são os dados iniciais? Comprimento inicial, 10 centímetros. Comprimento final, 22 centímetros. Essa variação de comprimento, que é o comprimento final menos o comprimento inicial, seria 22 menos 10, igual a 12 centímetros. Quando essa mola está sujeito a uma força de 4 newtons. A variação observada, 12 centímetros. Pela lei de Hooke, força produz deformação. Olha a lei de Hooke aqui, ó. Força F é igual a constante elástica vezes a deformação produzida. Então, a constante elástica da mola seria a intensidade da força dividido pela deformação produzida. A constante elástica, 4, é a intensidade da força que produz uma deformação de 12 centímetros. Aí nós escrevemos isso, ó, 4 dividido por 12 daria 1/3, né? Então, a constante elástica é de 1/3 de Newton por centímetro. Para deformar essa mola de 1 centímetro,
você tem que aplicar 0,33 newtons em força. Mas ele me pediu, gente, qual é o comprimento final quando a força aplicada foi igual a 6 newtons. Então, 6 newtons produz uma variação aí do comprimento, produz uma deformação. Constante, força aplicada é igual a constante elástica vezes a deformação sofrida. Eu quero essa deformação, mas quando a força for igual a 6 newtons e a mola apresenta a constante elástica de 1/3 de newtons por centímetro. Se você fizer essa operação aqui, conserva a primeira aqui, ó, e multiplica pelo inverso da segunda fração, daria 6 vezes 3, 18 centímetros. Então eu estou falando com vocês que a força de 6 newtons produz um aumento aí do comprimento de 18 centímetros. Cuidado, ele não te pediu isso. Ele te pediu qual o comprimento total, o tamanho total. Então cuidado, ó, a variação de comprimento é igual ao comprimento final menos comprimento inicial. Ele te pede o comprimento final, o tamanho aí, o comprimento da mola. Então o comprimento final seria a variação de comprimento sofrida pela mola, 18 centímetros, mais seu comprimento inicial, 18 mais 10, essa mola, ao sofrer aí uma aplicação de força de 6 newtons, ao final ela terá um tamanho de 28 centímetros. 18 mais 10, 28. Espero que tenha ficado claro. Por quê? Porque nós vamos para a atividade 3. Num conjunto arco e flecha, a energia potencial elástica é transformada em energia cinética da flecha durante o lançamento. Ou seja, quando você puxa lá, né, o elástico lá no arco, você armazena uma certa quantidade de energia na flecha. Ao abandonar lá o elástico, o arco que estava na iminência de movimento começa a se movimentar. Aí tem uma certa velocidade. Aí ele pergunta, quando a corda é solta, o deslocamento é de 0,6 metros e a força é de 300 newtons. Qual a energia potencial elástica nesse instante? Repara aqui, gente, ó, 0,6 metros seria aí o comprimento. E aqui, entre meio e 1 metro, eu teria uma força de 300 newtons, né? Entre 250 e 500 newtons. Mas eu quero, primeiramente, ele me pediu a energia potencial elástica armazenada quando o comprimento for 0,6 metros. Eu preciso do constante elástica. O comprimento eu já tenho, né? Naquele instante eu tenho um comprimento de 0,6 metros dividido por 2. Vamos atrás da constante elástica. Quando o gráfico mostra, quando uma força de 500 newtons age sobre esse arco e flecha, produz uma deformação de 1 metro. Logo, gente, força é igual ao produto da constante elástica vezes a deformação causada pela força. Essa constante elástica que eu preciso seria a força dividido pela deformação produzida pela força. Ou seja, 500 dividido por 1, 500 newtons por metro. Para você deformar essa mola de 1 metro, você tem que aplicar 500 newtons em força. Observa aqui. Agora, se você precisa de uma deformação de meio metro, você aplica metade da força, 250 newtons. Tendo os dados aí, basta substituir. A energia potencial elástica seria constante elástica, 500 newtons por metro, que multiplica a deformação, 0,6 ao quadrado, dividido por 2. Então, aqui, ó, quando a deformação é exata de 0,6, nós teríamos essa energia potencial elástica. 0,6 ao quadrado dá 0,36, vezes 500 dividido por 2. Isso aí dará 90 joules. Então, quando esse arco aí se encontra deformado de 0,6 metros, ali tem uma energia potencial elástica armazenada de 90 joules. Beleza, galera? Não temos atividade número 4, desculpem. E aí, galera? Convido vocês, visite a nossa plataforma e conheça o nosso projeto Enem. Eu não erro mais. Galera, se essa aula foi útil, deixa aquela curtida, por favor. Certo? E aí, logo estaremos na semana 5 do nosso primeiro ano, né? Do PET, Plano de Estudo Tutorado. Espero vocês, meus queridos. Bye!